quarta-feira, 5/5/2021, segundo ano, a nossa aula de geografia, tá certo? Então, vamos lá. Eu estava falando aqui sobre o assunto, o bairro e as ruas, lugares de convivência. Que foi o que a gente começou a ver a semana passada, na última aula. E qual é a importância desse lugar de convivência? Guarda esse guarda-chuva, pendura aí na cadeira. A gente estava vendo, Messias, me dá teu estojo. A gente estava vendo a importância do bairro para nós. Qual é a importância que ele tem para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, para a nossa convivência, tá? O bairro onde a gente mora é o lugar, é o nosso lugar, né? É onde a gente se sente bem, é onde a gente muitas vezes tem amigos, tem conhecidos, frequenta o comércio local, que é esse comércio que tem no nosso bairro, né? Como padaria, mercado, açougue, feira, farmácia, né? Se no bairro da gente tiver o que a gente precisa para atender a nossa necessidade, a gente não vai se deslocar para um outro local, para um outro bairro mais distante. Não, eu vou resolver o meu problema, digamos assim, atender a minha necessidade aqui onde eu moro, né? No meu bairro, tá certo? Então, e é nesse bairro que eu moro que eu faço os meus amigos. Geralmente é no bairro que eu moro que eu estudo, que é a minha escola, né? Vocês aqui, Alicia, guarda isso, Alicia. Vocês aqui moram aonde? Aqui é a Redondeza, próximo à escola. Agora não. Rapidinho. Vocês moram, tá apertado aí? Então tá. Vocês moram aqui próximo à escola, né? Então, naturalmente, escolheram uma escola responsável por vocês, escolher uma escola próximo da sua residência. Se não for o bairro onde vocês moram, mais próximo ao bairro. Por quê? Então, então, olha só. Quando eu digo que aonde eu moro é assim, é porque cada bairro tem as suas características. Não é? Cada bairro tem a sua característica. Tem bairro que tem muito comércio, tem bairro que não tem. Tem bairro que tem hospital, tem bairro que não tem. Tem bairro que tem feira livre, tem bairro que não tem. Então, cada bairro, ele tem as suas características, né? Ele tem a sua maneira, digamos assim, de sobreviver ou de atender a população que mora nele, que são os moradores, tá certo? Aí a gente tem aqui também, quando fala assim, ó, gente de outros lugares, né? Pessoas de outros lugares que vêm morar no nosso bairro. Como assim, tia Jane? Às vezes pessoas de outros países, pessoas de outras cidades, pessoas de outros estados. E essas pessoas, elas vêm com hábitos, com culturas diferentes das que a gente está acostumado. Não é? Por exemplo, né? Por exemplo, quem? Ela tá passando cola ali, apesar que já é para ter guardado, né, meu amor? Mas isso aí não segura não, Alicia. Essa cola não se deixa a Messias voltar. Essa cola aí não segura não. Em plástico não, nesse plástico aí não. Então, olha só.
A gente pode observar e sabe, né? Eu acredito que vocês já viram, e acredito que no bairro de vocês também tenha, pessoas de outros lugares, né? Que têm hábitos, que vêm com hábitos, com culturas diferentes da nossa, do que a gente está acostumado. Caio falou aqui, os chineses, que comem de palito, né? Eles, a gente observa que existe hoje já uma grande população, né, dessa etnia. Eu dormi na casa da minha avó. Uma família de outro país, da China, veio morar na casa da minha avó, traduzir. Mas quando eles foram embora, deixaram um pacotinho. Aí eu nunca mais vi eles. Espera um pouquinho. Aí eu nunca mais vi eles. Sumiram, foi? Não voltaram, não? Foram embora? Eles foram para a China e nunca mais voltaram. Sim, fala, Messias. Quem é que está com a conta de Simone? É Manuel. Ah, bom dia, coração. Tudo bom? O nome da minha rua é Rua da Felicidade. Aí uma família bem grande da China estava andando na minha rua e não estava voltado. Quando eu ganhei direto, gravou o Deixa eu puxar mais pra cá. Vem pra cá, Gabriel. Puxar a cadeira, Messias. Guarda a tesoura, Messias. Levanta ele de novo. Sexta-feira, não. Alô? Ela não apareceu ainda pra mim aqui, não. Eu tava até sentindo falta dela. Ela não entrou ainda, não. Só estou, não. Tá certo. Tchau. Olha só. Bora lá, bora voltar. Guarda a borracha, João. Presta atenção.
Bora ver. Olha só. Alicia. Oi, Caio. Acho que meu lápis lá no banheiro, gente. Eu não percebi que eu tava. Aonde? Que lápis? Foi, meu lápis no banheiro, eu não percebi. Vira para frente, Caio. A gente estava falando sobre pessoas, né, de outros lugares que moram no nosso bairro, né? Então, essas pessoas, elas vêm morar no nosso bairro e acabam trazendo os seus hábitos, né, a sua cultura para o nosso bairro também. E com isso, as pessoas que convivem com essas outras pessoas que vieram de outros lugares, que vêm com outros... É qual página? Você está com o livro, volume 2? Sim. Tá, não. É a página 17 de Geografia. É o que é para pegar na escola, é? Oi? É o que é para pegar na escola novo, é? É o livro 2. Vocês já estão com ele em casa? Não, ainda não. Deixa eu colocar o fone aqui rapidinho, só um minutinho. Você já fez. Mas, Vocês estão com o livro Não, ainda não. A gente viu a mensagem ontem. em casa? Pegou ainda não. Ah, sim. Chegou não. E o livro 1, vocês já mandaram para a escola para a gente fazer correção? Não, eu tô aguardando a mãe dele levar, é só a tia dele. Eu Ah, comuniquei a senhora é a tia, pra né? pra ela levar os livros. Porque do dia que A eu gente peguei ele, precisa... do dia que eu peguei Ah. ele, eu atualizei várias tarefas dele. Mas eu acho que ainda faltam algumas, mas não tá marcado. Aí por isso que eu não fiz. Aham. Mas aí, mesmo que não tiver marcado, vocês podem fazer e trazer o quanto antes, porque esses livros, a gente vai fazer correção deles para atribuir junto com a nota da prova. De todas as matérias, ele pode concluir. Todas as disciplinas, todas as matérias. Tá certo, tá bom. Obrigada, professora. Está sendo espelhado aí, eu acho que deve estar aparecendo para vocês. Dá uma olhadinha se está aparecendo para vocês o livro na tela. Tá aparecendo. Tá, né? Pronto, deixa eu colocar aqui na página que eu tô, que é 17. Agora tem assim um porém, né? Quando esse livro chegar, que na verdade ele já chegou, ele vai estar sendo distribuído de hoje para amanhã. Aí quando esse livro chegar, a gente vai fazer a atualização das atividades do livro. Porque, como semana passada a gente estava sem livro, a gente ficou só falando, só explicando os assuntos, sem fazer a atividade de livro, né? Porque não tinha como, eles estavam sem. E aí, quando esse livro chegar, a gente vai atualizar, a gente vai correr um pouquinho com a atividade. Entendi. Porque aí as aulas vão ser mais assim, de atividade, um pouco de revisão também, né? Porque quando a gente vai fazendo, acaba explicando alguma coisa assim para ir tirando as dúvidas. Mas aí vai ser muito atividade. As aulas vão ser mais de atividade mesmo. Pronto, eu vou falar com a mãe dele para ele buscar, para ele não ficar atrasado. Pronto, tá certo. Tá ok. Tá. Obrigada. Nada, meu bem. Então, olha só. Como eu estava falando, essas pessoas, eles acabam trazendo para a gente... a página. Eles acabam trazendo para a gente... Senta! Eles acabam trazendo para a gente essas culturas, esses hábitos. Alice, me dá a borracha. Me dê a borracha. Pode. Isaac Soares, aparece aí, meu bem. Você tem... Saiu. Saiu. Então, olha só. E a gente acaba aprendendo
a conviver com essas pessoas. Caio! E aí a gente começa, que é o quê? Afinar, é? E a gente começa a aprender, a conviver. E aprende... Ih, rapaz, vai acabar o lápis e não faz a conta. A conviver e aprende também, né? Porque a gente... Será possível vocês dois? Gente, poxa! Bom dia, boa tarde. E aí a gente acaba também aprendendo a conviver com eles, né? Aprendendo novos hábitos. E isso também é muito bom. Não é como eles também. Vai acabar o lápis. É de quem esse lápis? Tem outro? A gente acaba convivendo, aprendendo a conviver, aprendendo novos hábitos. Eles naturalmente, ó, a Caio, eles naturalmente também aprendem com a gente. Hector, fica direitinho, Hector. Bom dia. Oi, bom dia, meu anjo. Tudo bom? Senti sua falta. Tá boazinha? Já tô melhor. Tô melhor. Graças a Deus. Então, olha só, você já veio buscar o livro? Não. O pai dela foi, ele vai pegar hoje. Que Pegar avisaram, hoje, né? Avisaram ontem, né? ontem. É, que Foi. chegou ontem. Aí, o que que acontece? Então, a gente tá continua no espelhado hoje, tá? Eu já fiz um pouquinho da revisão da aula passada e a gente está falando um pouquinho sobre gente de outros lugares, que está sendo espelhado aí o livro. Mas aí vai ser aquele mesmo esquema. A gente vai explanar a aula, esse primeiro momento, e depois fazer um exercício para casa. E semana Vai. que vem, ó, a gente começa com as atividades do livro, aí a gente vai correr um pouquinho. Certo. Tem que anotar alguma página hoje, não? Professora, bom dia. Tem que anotar uma página hoje ou não, tia? Certo? Bom dia. Tem meu telefone deve estar desligado. Não, tô ligado. Tia! Porque eu acredito que nem todos vão De silêncio. Tá cortando. Olha aqui. Pergunta a ela. É de sim. Pergunta aqui. Porque eu fui. Pega lá o caderno aqui. Pra eu ver se. Pergunte a ela que ela dá ciência de geografia. Ela É? da geografia e história. Pergunte a ela qual é a aula. Professora, Sim. Oi, mãe. Bom dia. até quem comprou depois os livros já chegou. O Hector também tá aí. Deu alguma mensagem no celular? Tem. Desculpa, recebeu? Recebi. Recebi. Então, dúvida, passa uma mensagem no grupo perguntando se o Hector chegou. Vou passar agora. Que a internet tá ruim. Não é porque não dá a viagem perdida, se for o caso, mas eu imagino que todos que já fizeram a compra devem ter chegado de uma vez só, numa remessa só. Pronto, tá certo. Viu? Sim, ó, por falar nisso, o livro 1, ele tem o livro 1, não é? Manual e caderno de atividades? Chegou, não foi? Não chegou. Esse aqui é o de atividade, que é o fininho. Eu acho- São os dois, né? Não, esse aí é o primeiro. Fininho de atividades. E o manual, que é aquele grosso da escola? Manual. Porque, olha só, eu estava dizendo a Hector que tanto o manual, que é o grosso, Tá. esse fininho, que é o de caderno de atividades, e o caderno e o livro de inglês, que é atividades, atualizar as atividades. No caso, ele tem muita coisa para fazer, porque o livro já chegou no finalzinho da unidade, né?
para poder Tá ter tão ruim ali. livro, mais caderno, livro, mais prova. Tá cortando, é? Tá, não tô escutando nada. Eu estou dizendo que vocês precisam atualizar os livros e trazer o quanto antes para a escola para a gente fazer correção. Entendi. Deu para entender agora? Entendi. Aí depois que Pronto. E a aula de quê? Concluir tudo sim. É geografia, meu amor. Opa aí. Só que no começo. Tem que Bom ver. dia, Victoria. A senhora sentindo uma falta. Falta alguma página. Tudo bom? Bom dia. Tudo, que bom. Mas cadê a Victoria que não entra? Professora, Então, olha só. Oi, meu bem. bom dia. Bom dia. É porque a gente está tentando entrar pelo computador, já vai fazer 1 hora e nada de aceitar. Aí já mandei 2 recados para a escola, digo agora eu vou tentar entrar pelo celular. Se foi. Para mim, só apareceu a solicitação de vocês agora. A Pétala até me ligou. Jane, aceita a Victoria? Não, para mim não apareceu nada ainda. Apareceu agora, quando eu aceitei. Não sei se era alguma coisa na conexão, né? Aí desde das 7 horas que eu estou aqui esperando para entrar e aí não aceita. Aí mandei 2 recados já para ela. Aí agora ela mandou reiniciar. Mas aí eu resolvi entrar pelo celular, porque pelo computador não tá dando. Tá bom? Obrigada. Nada. Mas aí eu estava dizendo aqui para a Giovana, que chegou quase agora também, que no caso, Victoria já está com o livro, já deu tempo de vir buscar o livro 2, não, né? Porque chegou ontem à tarde, parece. Eu tive ontem aí pela manhã, não tinha chego ainda. Aí quando foi no final da tarde, elas enviaram um recado para ir buscar hoje. Porque parece que chegou ontem à tarde. Eu também não estava aqui ontem na escola, mas se eu não estiver enganada, chegou ontem à tarde. Aí estão fazendo a distribuição. Mas aí o que acontece? Aí a gente vai permanecer hoje naquele mesmo esquema, né? Pelo online, pelo livro digital. E aí fazer a explanação da aula e fazer alguma atividade para casa. Quando for semana que vem, que a gente já vai estar com o livro em mãos, né, todos vocês, presenciais e online, aí o que acontece? A gente vai começar a fazer atividades do livro, que a gente já tem bastante, por sinal, né? E começar a fazer a atualização em aula, e aí passa a atividade para casa do próprio livro. Certo? Ok, pronto. Tá bom, meu anjo. Bom dia, Arthur. Tudo bom? Bom dia, professora. É a mãe de Bom Arthur. dia. Ele só está Oi, bom entrando agora dia. porque o telefone deu problema. Eu não estava conseguindo abrir o WhatsApp para abrir o link, viu? Não, tudo bem, tudo bem. Eu acho que foi algum problema mesmo de internet, porque a gente também teve outra situação parecida. Acho que pode ter sido alguma coisa no sinal, não sei, né? Chegou a Mas aí, passar alguma coisa já? Não. não, ainda não. Eu estou só explicando a aula, o assunto, e já já eu termino a explanação, mas ele também não perdeu muita coisa, por quê? Porque eu fiz um breve resumo da aula passada, que foi falando sobre a convivência no bairro, né, os tipos de bairro. Certo. E hoje eu comecei como gente de outros lugares. Está sem lixeiro ali, né? Tira a tampa e bota em cima da tampa enquanto a tia chega. Hoje é livro ou caderno? Não, hoje é caderno ainda, meu amor, que a gente ainda está sem livro. Vai receber hoje os livros. Então, aí eu estou fazendo a explanação do assunto, gente de outros lugares. Só um minutinho, só um minutinho. E vou depois passar a atividade para casa, tá? Tá ok. E aí, Obrigada. semana que vem, a gente começa com essa atividade de livro. Tá bom. Obrigada, professora. Nada, meu amor. Então, olha só. Caio, senta lá. Vamos retomar na aula.
para a gente finalizar o assunto. Então, olha só. Como eu estava falando, eita, é a festa de fazer ponta de lápis. É o tema da festa, é? Vamos fazer a ponta do lápis? Então, olha só. Ai, não, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Eita, Messias, vai ficar sem lápis, ó. Ó, não segura a ponta. Mesmo assim. Então, senta lá, senta lá. Senta, meu amor, Arthur, senta. Rian. Então, olha só, como eu estava falando sobre pessoas de outros lugares, a gente acaba se habituando, não é? A conviver com eles com relação à cultura, com relação a hábitos. E eles, naturalmente, acabam também se acostumando com o ambiente em que eles passam a viver. Por quê? Porque cada ambiente, né, cada lugar, ele tem o seu hábito, a sua maneira, o seu modo de viver. Então, uma pessoa que vem de um outro estado, que vem de uma outra cidade, mesmo sendo dentro do próprio estado, ela vai perceber diferenças. Ela vai ter que se habituar com aquela nova realidade. Não, para que esse lápis? A gente nem vai usar agora. Depois você faz. Senta ali no seu lugarzinho e preste atenção. Ó, eu mesma, eu vou dar um exemplo comigo. Os meus exemplos eu dou comigo mesmo, se eu tiver. Quando eu era mais velhinha do que vocês. Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Aí a gente morava lá no Rio de Janeiro, a gente é natural de lá, eu, meus pais, enfim, na verdade, meus pais são naturais daqui. Eu fui quem nasci lá. E por um problema, assim, uma questão familiar, né, meus pais acharam por bem vir morar aqui em Recife, mais precisamente no município de Paulista. Então, lá no Rio, eu tinha os meus amigos da escola, eu tinha as minhas amizades da rua, que era muito legal, por sinal, porque a gente tinha muito hábito, e só há uns 30 anos atrás, a gente tinha muito hábito de brincar na rua. Então, Caio, eu já perdi o número de vezes que eu chamei sua atenção, meu amor. Que há? Guarda esse papel, guarda essa tesoura. Alicia, da mesma forma, guarda esse papel. Alicia. Emily, guarda esse papel. Não, eu troquei os nomes. Olhei para Emily e falei Alicia. Então, olha só, como eu estava falando. Então, eu deixei para trás, não é, o meu grupo de amizades, o hábito que eu tinha de viver lá, que é muito diferente do daqui. Só um minutinho. Então, olha só. Aí, o que acontece? Quando a gente veio morar aqui, eu precisei, entre aspas, né, deixar as minhas amizades, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essa facilidade da tecnologia com relação à internet. Era, sabe o quê? Carta. Então, eu, quando precisava ou quando queria me comunicar com os meus amigos, principalmente lá da rua que eu morava, era através de cartas, ou de uma maneira muito rara, se usava o telefone fixo, tá? E aí eu precisei o quê? Mudar os meus hábitos alimentares, porque lá a alimentação é diferenciada. Eu precisei mudar os meus hábitos alimentares, eu precisei mudar os meus horários, eu precisei mudar o meu ciclo de amizade, tá? Eu tive que me adaptar a esse novo local que eu estava morando, né? Para poder fazer novas amizades, poder me relacionar com os meus vizinhos, que a gente sabe que é muito importante a gente ter uma boa
relação com os nossos vizinhos. Eu tive que conviver com os meus familiares, com os meus tios, com meus primos, quando eu não tinha esse hábito, porque lá a gente morava, não tinha parentes próximos, eram distantes, e aqui eu passei a ter que conviver com esses parentes. Né? Então eu tive assim que mudar, ó, eu e minha família, meus pais e o meu irmão não, porque meu irmão já era casado. Mas eu e meus pais, a gente teve que mudar, não é? Para poder se adaptar a essa nova realidade que a gente está vivendo, que a gente passou a viver naquela época. Então, quando a gente fala de pessoas de outros lugares, é uma situação dessa. As pessoas que moram em outros locais, não é? E por uma razão ou outra, vêm morar no nosso bairro, no nosso lugar, digamos assim, elas também vão precisar se adaptar com essa realidade, que cada um tem a sua realidade. Cada um tem o motivo por ter vindo morar naquele lugar e cada um vai ter que se adaptar de acordo com o que a necessidade obriga, digamos assim. Às vezes, até quando a gente muda de uma rua para outra, dentro do nosso próprio bairro, mas quando a gente muda de uma rua para outra, já muda alguns hábitos, a gente já tem que ter uma nova adaptação naquele local que a gente está morando, né? Porque são novos vizinhos, às vezes são novos horários, porque é mais próximo ou mais distante da escola ou do trabalho dos pais de vocês ou dos responsáveis. Então, assim, a cada mudança realmente é uma mudança, existe uma mudança de hábitos, tá certo? Então, o que o nosso livro vem sugerindo, vem falando, é sobre isso, sobre essas pessoas que vêm para cá, para o nosso local, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado ou para o nosso país, e tem que haver essa adaptação. Pronto. Oi, meu amor. Quando eu vim morar aqui, eu achei tudo diferente. É verdade. Você vem de São Paulo, não é? Sim. Pois é, lá em São Paulo você e sua família têm o quê? Outra rotina, né? Com certeza. E aí vocês precisaram o quê? Se adaptar, não foi? Foi. Fazer novos amigos, aprender a fazer essas novas amizades, porque as pessoas aqui se comportam de uma maneira, em São Paulo se comportam de outra, no Rio de Janeiro se comporta de outra. Em cada local, as pessoas, querendo ou não, elas têm um comportamento diferente. E aí a gente vai se adaptando, né? Mesma coisa é quando a gente muda de escola, tá? Levando assim mais para um ambiente menor. Quando a gente muda de escola, já é diferente, a gente já tem aquele receio, ai, como será? Será que eu vou fazer amizade? Será que são legais? A gente chega meio assim, né? Meio que pisando em ovos, como a gente fala, meio assim, assustadinho. Mas aí a gente vai se adaptando naquele novo local e aí começa a fazer amizade e, ó, vida que segue, né? E fica tudo de boa, tudo numa boa. Eu também fui para São Paulo. Eu já conheço 3 pessoas lá, minha prima, meu tio e a amiga do meu mãe. E aí elas já são seus parentes, né? Então, olha só. Com relação ao assunto, eu vou lá. Com relação ao assunto, a gente vai ficar por aqui, tá? Eu vou só me afastar um pouquinho. Deixa eu colocar para tirar aqui da gravação. Eu vou me afastar um pouquinho, porque eu preciso espelhar aqui para vocês. O cabeçalho